Escolher o tipo de manutenção certo para cada equipamento é uma das decisões que mais afetam o custo e a disponibilidade de uma planta. Errar para um lado significa quebrar mais do que deveria. Errar para o outro significa gastar horas de equipe e peças trocando componente que ainda estava bom. E o tamanho dessa conta não é pequeno. Segundo o documento nacional da Abraman, a manutenção consome em média 4,47% do faturamento bruto das empresas brasileiras. Varia de cerca de 1,4% em alimentos e bebidas até 8,67% na mineração. Em uma planta que fatura 200 milhões por ano, cada ponto percentual dessa conta vale 2 milhões de reais. Neste vídeo, você vai ver os 6 tipos de manutenção que a indústria usa na prática, com exemplo real de cada um, e no final, uma régua de decisão com 3 perguntas que resolve a maioria dos casos. Vamos começar pela mais antiga, a manutenção corretiva. Pela norma ABNT NBR 54662, corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, para recolocar o item em condição de funcionar. E aqui vai a primeira correção de rota. Corretiva não é sempre um erro. O problema não é ela existir, é ela acontecer sem decisão. Ela se divide em 2. A corretiva não planejada é a quebra que interrompe a produção. Um exemplo que todo mundo reconhece. O rolamento do motor da esteira principal trava no meio do turno. A linha para, o técnico desmonta sob pressão, a peça não está no almoxarifado e chega de frete expresso no dia seguinte. A mesma troca de rolamento, feita de forma programada, teria custado uma fração disso e nenhuma hora de produção perdida. Já a corretiva planejada é outra história. O defeito já foi identificado, o equipamento perdeu rendimento, vibra mais, aquece mais, mas ainda não parou. A equipe decide programar o reparo, escolhe a janela, separa o material, prepara a permissão de trabalho. A falha é a mesma. O custo é muito menor, porque a intervenção acontece nas condições da manutenção e não nas condições da urgência. E existe um caso legítimo de rodar até a falha. Para ativos de baixa criticidade, com redundância e custo de reparo pequeno, como uma lâmpada industrial ou uma bomba reserva de baixo valor, aceitar a falha e trocar depois pode ser a decisão mais barata. Só que isso precisa estar documentado no plano como escolha, não ser uma omissão. A manutenção preventiva é a do calendário e do contador. Lubrificação a cada 500 horas, troca de correia a cada 6 meses, inspeção mensal de rolos. Ela funciona muito bem para componentes com desgaste previsível. Filtros, correias, lubrificantes, vedações, coisas que envelhecem de forma proporcional ao tempo ou ao uso. Dentro da preventiva, existem 3 variações, e vale conhecer a diferença. A preventiva por tempo usa data fixa. A inspeção mensal da ponte rolante acontece todo mês, independentemente do quanto ela rodou. A preventiva por uso usa contador, horas de funcionamento do compressor, ciclos da prensa. É mais justa com o desgaste real do que o calendário puro. E a preventiva por oportunidade aproveita uma parada que já vai acontecer, seja troca de produto, parada geral ou quebra de outro equipamento da linha, para antecipar serviços e economizar janela de produção. Agora, o maior risco da preventiva não é técnico, é de gestão. É o plano copiado do manual ou de outra planta, que ninguém revisa. Preventiva boa nasce do modo de falha daquele ativo naquela operação e é ajustada com o histórico real de execução. E tem um limite importante. Em modos de falha aleatórios, que não seguem calendário, trocar peça por tempo não reduz a probabilidade de falha, só aumenta o custo e, às vezes, introduz defeito novo na remontagem. A manutenção preditiva muda a pergunta. Em vez de perguntar quanto tempo faz desde a última troca, ela pergunta como este equipamento está agora. Para isso, ela monitora variáveis do equipamento em operação. As 4 técnicas mais usadas na indústria são a análise de vibração, termografia, ultrassom e análise de óleo. O exemplo clássico: o rolamento de um motor crítico começa a degradar semanas antes de travar. Essa degradação aparece primeiro no espectro de vibração e na temperatura. Quem monitora consegue comprar a peça no prazo normal, programar a troca para a próxima janela e nunca conhecer a parada não programada daquele motor. A preditiva reduz tanto a quebra inesperada quanto a intervenção desnecessária. Mas ela tem pré-requisitos que costumam ser subestimados. E esse é o ponto mais importante deste vídeo. Preditiva exige cadastro de ativos confiável, histórico de falhas registrado com disciplina e uma preventiva minimamente madura. Sensor caro, em cima de dado ruim, só produz alarme sem contexto. Se as suas ordens de serviço fecham sem causa,
Sem modo de falha e dias depois da execução, o primeiro investimento não é o sensor, é fazer o dado nascer confiável no campo. A manutenção detectiva é a menos conhecida fora das áreas de confiabilidade e talvez a mais importante do ponto de vista de segurança. Ela busca falhas ocultas. São aquelas que não aparecem durante a operação normal porque o componente só é exigido em situação anormal. Pensa no pressostato de segurança, no alarme de nível, no gerador de emergência, na válvula de alívio. Se um deles falhar, ninguém percebe no dia a dia. A falha só se revela no momento exato em que o dispositivo era necessário, junto com a emergência que ele deveria conter. Por isso, a detectiva trabalha com teste funcional programado. Simular a condição anormal em ambiente controlado e verificar se a proteção atua. É estratégia obrigatória em sistemas ligados à segurança e meio ambiente. A prescritiva é o passo seguinte da preditiva. Ela usa algoritmos e modelos, hoje cada vez mais com inteligência artificial, para ir além da previsão. Além de indicar que a falha vai ocorrer, ela recomenda o que fazer, quando intervir e qual o impacto de cada alternativa. Na prática industrial brasileira, ela ainda é minoria e depende de tudo que a preditiva já exige, com uma camada adicional de dados históricos volumosos e integração entre sistemas. Vale conhecer, mas raramente é o próximo passo de quem ainda luta contra a corretiva de emergência. Agora, a parte prática. Nenhuma planta usa um único tipo de manutenção, e não existe tipo melhor em abstrato. A escolha é por ativo, ou por família de ativos, e 3 perguntas resolvem a maioria dos casos. Primeira, quanto custa a falha deste ativo? Some o reparo, a perda de produção, o risco de segurança e o dano em cascata. Se a falha custa pouco e não para a produção, corretiva planejada pode ser a decisão racional. Segunda, qual a criticidade dele para a operação? Criticidade combina impacto em segurança, meio ambiente, produção e qualidade. Ativo classe A merece preditiva e detectiva nas funções ocultas. Classe B costuma ficar bem com preventiva calibrada. Classe C pode ser candidato honesto à corretiva planejada. Terceira, e é a que o entusiasmo com tecnologia costuma pular. Que dado você tem hoje? Cruzando as 3, a lógica fica assim: falha cara, ativo crítico e dado confiável. Preditiva. Falha cara, ativo crítico, mas dado fraco. Preventiva rigorosa agora, construindo o histórico que habilita a preditiva depois. Falha moderada e criticidade média. Preventiva por uso, revisada com o histórico. Falha barata, baixa criticidade e redundância. Corretiva planejada assumida e documentada. O resultado dessa régua nunca é uma estratégia para a planta inteira, é um mix. A mesma linha pode ter o redutor crítico em análise de vibração, os filtros em preventiva sistemática, os pressostatos em teste detectivo semestral e os ativos redundantes de baixo valor em corretiva planejada assumida. E vale medir o próprio mix. Acompanhe que fatia das suas ordens é corretiva emergencial, quanto é preventiva cumprida no prazo e quanto já nasce de monitoramento de condição. A evolução saudável é a emergência perdendo espaço, mês após mês, para o trabalho planejado. Se quiser se aprofundar, o guia completo com a tabela comparativa dos 6 tipos está no link da descrição.